Olá, pequena alma da Odonto! Neste episódio, trazemos uma novidade para você. Um formato diferente, um conto de Odonto. Uma história inédita escrita pelo amigo Eduardo Rosa, que nos deu a honra de dramatizarmos em áudio com exclusividade aqui pro Sou Odonto. Sempre fazemos questão de dizer que todos nós somos mais do que a nossa profissão. E o Eduardo mostra mais um de seus talentos nessa história baseada em fatos reais. Recomendamos que você ouça esse episódio com fones de ouvido para ter a melhor experiência. E se gostar, claro, compartilhe com seus colegas, amigos, amigas, professores, familiares, pacientes, enfim, com todos que também podem curtir. E não se esqueça de dar 5 estrelinhas pra gente no Spotify ou no seu serviço de streaming preferido. Ajuda muito na nossa divulgação e faz com que o nosso conteúdo seja mostrado para mais gente. Agora com vocês, o professor que era virgem. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Um conto de Odonto, porque quem não gosta de história, bom dentista não é. O professor que era virgem. Guto adora dar aulas de morfologia. Ele ensina outras disciplinas também, mas a forma e a função das estruturas lhe são fascinantes. Deve ser coisa de menino curioso que quebra o brinquedo para ver o que tem dentro, as entranhas, o contorno dos ossos, o modo como os músculos se inserem em suas protuberâncias, permitindo movimentos tão belos quanto um sorriso. Os vasos sanguíneos que trazem e levam o sangue do coração para a face e de volta ao coração, a vida transportada em um líquido carmesim. Os nervos. Os nervos são sua verdadeira paixão. Para ser um bom dentista, tem que saber anestesiar. Para anestesiar, tem que conhecer os nervos da face. É imprescindível. Ele alerta seus alunos logo no primeiro dia de aula. Os alunos o descrevem como um ótimo professor, mas bastante exigente. Guto não liga muito para isso. É exigente mesmo. A vida é exigente. Ele rebate. Exige bastante de si também, se empenhando na preparação das atividades letivas. Aulas, seminários, práticas no laboratório, discussão de casos, trabalhos em grupo. Guto adora tudo isso. Ele só não gosta é de aplicar provas. Depois de meia hora, tenho a sensação de que todo mundo só está querendo me enganar. Ele desabafa na sala de professores logo depois de uma prova. Jorge, seu melhor amigo, professor de diagnóstico bucal, o repreende. Deixa disso, Guto. É coisa da sua cabeça. Pelo sim, pelo não, as questões de morfologia quase todas são objetivas e o limite de tempo para entregar a prova é baixo. A única questão dissertativa das provas é considerada pelos alunos a mais difícil. Guto estudou em uma escola muito rígida quase toda a infância e adolescência. Sempre fora um ótimo aluno. Também um bom camarada, um tanto tímido é bem verdade. Para os coleguinhas, ele só tinha um defeito. Não dava cola. Guto não precisava de cola. Era bom aluno. Ou talvez, e muito mais provável, Guto tinha que ser um bom aluno, pois não sabia colar. Com o passar dos anos, ele foi criando crenças, engramas em sua mente que reforçavam um comportamento antissocial durante as provas. Colar era se enganar, se iludir. Cada prova é um desafio que preciso superar. No vestibular, não tem como colar. E assim por diante. Nos anos da faculdade, nada mudou. Durante as aulas, Guto sempre ficava com a galera do fundão. Nos dias de prova, por outro lado, ele chegava mais cedo e sentava-se na primeira fila, junto ao quadro negro. Se possível, ao lado da mesa do professor. Ali podia enfrentar seu desafio particular em paz, geralmente com um ótimo desempenho. Naquela época, as notas eram divulgadas no mural do corredor. Guto quase nunca ia ao mural. Alguns colegas disputavam para ter a maior nota. Eles informavam a nota de Guto, que figurava persistentemente entre as 5 melhores. Guto não se envolvia nessa disputa desleal.
Sim, desleal, pois a maioria colava. Ele não julgava, não tinha problema nenhum com a cola alheia. Até estudava nas colas de Gilmar, seu melhor amigo e dupla na clínica. Gilmar redigia livros inteiros com a matéria das provas em papel emendado. Fazia sanfonas com 2 centímetros de altura e mais de 1 metro de largura que escondia nas mangas, no estojo, no tênis. Era um expert. Um dos melhores professores que Guto teve ensinava biologia celular. Betão era um sujeito grandalhão, espirituoso e que falava muito alto. Como estratégias de ensino, sempre provocava discussões em grupos e lançava desafios aos alunos em sala de aula. Guto adorava aquilo. Somou muitos pontos extras com os desafios. O conteúdo era bastante difícil, mas Betão conseguiu fazer Guto estudar bastante e desenvolver um bom raciocínio na matéria. No dia da avaliação, Betão distribuiu as provas. Logo, todos perceberam que as questões eram impossíveis. No meio da prova, Betão anunciou: Pessoal, eu preciso ir ao banco. Podem ficar tranquilos aí fazendo a prova. Volto já. Virou as costas e saiu porta fora. Foi tão inusitado que o silêncio ainda durou uns 5 minutos. Depois disso, a prova tornou-se coletiva. Guto, ao menos, entendeu assim. Não era cola, mas uma prova em grupo. Passados uns 15 minutos, Betão voltou assoviando e cantarolando pelo corredor. O silêncio de antes retornou automaticamente. A prova terminou em paz. No final, todos foram aprovados. Certa vez, o pneu do ônibus 433, Barão de Drummond-Leblon, furou na Praça da Bandeira, metade do trajeto até a faculdade. Depois de 3 coletivos passarem lotados, Guto finalmente conseguiu embarcar em um outro ônibus a caminho da faculdade. Como resultado, chegou 10 minutos atrasado na prova de cirurgia. Precisou sentar-se no fundo da sala, foi desesperador. Todos ao redor pediam cola. Lindalva, uma morena muito bonita, sussurrava afobada atrás de Guto. Às 6. Sussurros que mais pareciam berros em suas orelhas. Carlos, na fileira ao lado, estendeu o braço para cutucá-lo. Em seguida apontava para algo em sua prova. Guto suava frio, pálido. Sentia como se tivesse um torcicolo no corpo inteiro. Permanecia mudo e praticamente imóvel, a despeito das investidas de seus amigos. Mal conseguia escrever em sua prova. Como eles conseguem fazer isso? Não tem medo de serem descobertos? A nota na prova de cirurgia foi bem mais baixa que de costume. Mesmo assim, seus amigos ficaram chateados com ele, especialmente Lindalva e Carlos. Quando começou a lecionar, Guto não teve nenhuma dificuldade em encarar a turma em sala. Montar as aulas era gostoso. Trabalhar no laboratório, um prazer. Mas sua primeira prova foi inesquecível. Fez de tudo para evitar ser passado para trás. Chegou 30 minutos antes, enfileirou as carteiras, colocou os alunos sentados um por um, tentando separar possíveis comparsas. A prova dura exatos 50 minutos. Anunciou com a voz firme. Logo surgiram os protestos. Só isso, prof? Só isso mesmo, concentra e vai. Quem é virgem de cola nunca será capaz de pegar alguém colando. Aflito, ele falava isso consigo mesmo enquanto olhava para o relógio que parecia congelado em 15 minutos de prova. Guto tinha razão. Nunca flagrou ninguém colando em muito tempo de magistério. Fazia a parte dele, dificultando ao máximo para os seus alunos durante as provas. Ao mesmo tempo sentia, melhor, sabia, que alguém estava colando bem debaixo de suas barbas. Ele não podia ver, nem evitar, então estava resolvido. Mas havia outro problema. Os tempos mudaram muito. Em sua época, ser pego colando era uma vergonha terrível. O professor era a autoridade absoluta e fazia uma cena homérica, mas ninguém jamais questionava essa atitude. O aluno logo tomava 0. Não havia discussão alguma. Hoje em dia, um professor precisa ter muito cuidado para não constranger o aluno, mesmo quando ele faz algo evidentemente errado. Guto acabaria sentindo isso na própria pele. Certo dia, durante a aplicação da prova de morfologia, Guto recebeu um telefonema. Ele jamais teria atendido, mas sua filha estava doente e era a mãe dela na linha. Guto atendeu no corredor, deixando 2 monitores e Fred, o professor voluntário, em sala. Em seguida, precisou ligar para um amigo médico.
Ficou uns 15 a 20 minutos fora, mas conseguiu uma consulta de encaixe com o amigo no dia seguinte. Em seguida, acalmou a mulher aflita e passou as orientações que recebera por telefone. Voltou para a sala um pouco aéreo, preocupado com a saúde da menina. A prova acabou logo em seguida. A filha de Guto recuperou-se bem com a medicação prescrita pelo Dr. Rosalvo. Guto pôde, enfim, dedicar-se à correção das provas. Fred já havia corrigido as questões de VOF e de múltipla escolha. Guto gostava de sempre corrigir a questão aberta. Questão 7. Descreva morfologicamente o músculo temporal. Debruçou-se sobre as 35 provas. Lia pacientemente os garranchos, as rasuras, as letrinhas redondinhas, as bem desenhadas e as letras de forma apressadas deixadas sobre o papel. Boas respostas, respostas péssimas, questões em branco, respostas parciais, sucediam-se e renovavam-se pouco a pouco diante de seus olhos e de sua caneta vermelha. De repente surgiu uma resposta brilhante. Não somente no conteúdo, mas possuía um português impecável, nota máxima. Naquele mesmo instante, sentiu orgulho de seu aluno desconhecido e passou para a prova seguinte. Guto não lia os nomes nas provas antes de corrigir todas e somar os pontos. Algumas provas depois, outra resposta igualmente brilhante apareceu. Mas espere, Guto voltou no bolo das avaliações corrigidas e percebeu que as respostas não eram apenas brilhantes, mas absolutamente idênticas. Mais que isso, eram a cópia de um famoso livro de anatomia da face. Para a surpresa e desespero de Guto, outras 2 respostas iguais ainda apareceram. 4 cópias do livro, palavra por palavra. 4 alunas, Bianca, Renata, Maria e Eleonora. 4 mocinhas angelicais, acima de qualquer suspeita. Indignado, na manhã seguinte, Guto contou tudo ao professor Roberto. O diretor do curso, sem aparentar surpresa, muito menos indignação, disse para ele resolver com o João, o coordenador pedagógico. À tarde, Guto pediu orientação a João, que apenas disse: Você tem que resolver com as meninas. Vou resolver, mas queria fazer isso na sua presença. Tudo bem, agenda uma reunião com a secretária. Só uma pergunta, você pegou elas colando na hora da prova? Claro que não! Gritou Guto dentro de seu crânio. De sua boca, lentamente saiu a frase: 4 respostas iguais ao livro, com 15 linhas cada uma. Foi isso que eu peguei. Guto já havia percebido que não teria muito apoio da direção. No dia seguinte, revelou as notas da prova para a turma, exceto as notas das 4 alunas que colaram. Anunciou que haveria uma reunião com quem não tivesse recebido a prova. Na semana seguinte, estavam os 6 sentados na direção do curso. João, na cabeceira da mesa, anunciou que o professor Guto solicitara a reunião. Depois disso, manteve-se em um silêncio conveniente. Apesar de suas convicções pessoais anti-cola, Guto sabia que provas escritas e mesmo outras formas de avaliação eram muitas vezes falhas. Lembrava-se de colegas que colaram na faculdade, mas tornaram-se excelentes profissionais, como Gilmar. Lembrava-se de seu grande mestre que dizia: A prova é uma forma de coerção do professor para obrigar os alunos a estudar. Mas era impossível ignorar o fato ocorrido. Acima de tudo, ele queria tentar transformar aquela situação em uma oportunidade pedagógica. Poderia ter simplesmente dado 0 nas 4 provas e deixado as alunas reclamarem na direção, mas preferiu fazer o inverso, e tinha um bom plano. Perguntou se as meninas gostariam de dizer algo sobre a prova. Elas entreolharam-se, olharam para o professor João e depois para Guto. Renata quebrou o silêncio. Não, prof, nada não. As outras disseram o mesmo. Guto então questionou: Então vocês nem imaginam por que não receberam a prova com o restante da turma? Dessa vez, Bianca respondeu de bate-pronto e com revolta. Não, professor, isso foi muito constrangedor para nós diante da turma. As outras fizeram coro, olhando para o professor João, que se portava como um espectador inexpressivo. Guto também olhou para ele buscando ao menos um olhar de apoio, em vão. Então entregou as provas para elas e perguntou: Bem, e agora? Querem me dizer alguma coisa? Nas provas, a questão 7 estava zerada, com as palavras: cópia da página 73 do livro do professor Rocha. Não, professor, não entendemos o 0 na questão, não está tudo certo? Protestaram as alunas, agora com verdadeira empáfia. Nós estudamos juntas e por isso as respostas estão iguais.
Guto ficou ainda mais indignado, mas conseguiu se conter. As respostas estão, inclusive, iguais ao livro. Ele disse friamente. Exatamente, nós estudamos muito mesmo. Disse Bianca. Ele disse. Então é isso. Mais nada para perguntar a vocês. Podem me devolver as provas, por favor. Eu vou conversar com o professor João agora. Vou refletir e tomarei uma decisão. Informo vocês na próxima aula. Após a saída das alunas, João apenas disse com uma voz quase apática. Como você não flagrou elas colando durante a aplicação da prova, será a palavra delas contra a sua. Pense bem no que vai fazer. Elas podem recorrer ao serviço de apoio aos alunos da universidade, que provavelmente ficará do lado delas. A cabeça de Guto estava querendo explodir quando ele entrou no carro. Os 25 quilômetros até sua casa pareciam intermináveis. Nunca havia se sentido tão desprestigiado, tão aviltado como professor. O pior era a falta de apoio da direção do curso, que claramente queria evitar qualquer conflito com as alunas. Guto não dormiu naquela noite. As palavras da reunião ecoavam em sua mente. As garotas estavam querendo inverter a situação, como se ele tivesse feito algo errado e elas fossem inocentes. Pensou em pedir demissão, mas precisava do emprego. Mais que isso, nunca mais poderia dar aulas, onde quer que fosse, se não enfrentasse aquela situação com o mínimo de dignidade. Sabia que não poderia contar com o apoio da universidade. Então, durante a semana ele traçou um plano e resolveu arriscar tudo. Depois da aula, chamou as 4 alunas para conversar. Fred e os monitores permaneceram ao seu lado. As alunas pareciam manter a postura da reunião, apenas com menos ímpeto. Guto então falou. Semana passada, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar a vocês o que tinha acontecido durante a prova. Bem, eu não acreditei em absolutamente nada do que vocês disseram. Minha intenção era oferecer uma oportunidade a vocês, considerando os pontos das outras questões. Refleti bastante essa semana e mudei de opinião. As 4 estão com 0 na prova toda. As meninas entreolharam-se. A insegurança agora era evidente. O tiro estava saindo pela culatra. Guto continuou. Minha preocupação maior é fazer com que vocês aprendam morfologia e aprendam também um pouco mais sobre a vida. Então, espalhou 4 envelopes fechados sobre a mesa. As meninas olharam para os envelopes sem entenderem nada. Se vocês me contarem agora uma outra versão do que aconteceu durante a prova, eu darei uma nova oportunidade a cada uma. Aqui tem uma questão que valerá no máximo 5 pontos, metade do valor da prova, e poderá substituir o 0 de vocês. Não são questões fáceis, mas é uma oportunidade de ouro. As meninas entreolharam-se mudas. Nitidamente estavam envergonhadas e tensas. 0 na prova era reprovação certa. O silêncio ainda ecoou por alguns segundos. Não precisa ser uma resposta coletiva. Vocês podem sair e responder cada uma por si. Vou esperar aqui por 5 minutos. Guto segurou os envelopes. Quem estiver disposta a dizer a verdade, receberá um envelope. Eleonora, que menos se manifestara até o momento, perguntou. Eu posso pensar um pouco lá fora? Vocês todas podem pensar por 5 minutos. Elas saíram da sala. Guto olhou para Fred e os monitores, que mantinham um silêncio sólido. Estava quase tão tenso quanto as garotas. Arriscavam o emprego, a carreira, mas sentia que havia virado o jogo. Podia ver uma admiração no olhar de seus companheiros. Desce no que desce. Renata abriu a porta e entrou só. Ainda não tinha passado sequer 1 minuto inteiro. Sentou-se diante de Guto. Olhou para os envelopes. Levantou um pouco os olhos sem subir a cabeça, mas cruzou o olhar com seu professor, que mantinha-se calmo e imóvel diante dela. Eu colei. Ela confessou. Guto perguntou com a voz mais calma do mundo. Por que não disse isso na reunião? Por que me colocou naquela situação diante da coordenação do curso? Me desculpe, professor. Eu tive medo e vergonha. Escolha um envelope. Disse Guto com a mesma voz calma. Renata pegou-o da ponta e abriu. Era uma questão bastante complexa. As orientações diziam que a resposta deveria ser entregue
dentro do mesmo envelope na secretaria do curso no dia seguinte até às 12 horas, meio-dia, com 30 a 45 linhas escritas à mão. Renata apertou a mão de Guto, olhou envergonhada para os demais, agradeceu e saiu. Tinha uma difícil missão pela frente, e a vergonha parecia deixar sua pele azul. Maria e Eleonora entraram uma depois da outra, conversas semelhantes, posturas semelhantes. Saíram com seus envelopes em passos lentos, os corpos encurvados. A última a entrar foi Bianca. As lágrimas escorriam abundantemente de seus olhos durante a caminhada até a mesa. Não conseguiu encarar Guto. Ela era evidentemente a líder do grupo. Era também quem tinha as piores notas na disciplina. Não recebeu tratamento diferente por isso. Deixou a sala soluçando enquanto apertava o envelope com os dedos. Guto suspirou aliviado. Mais do que estudar para responder às dificílimas questões durante a noite, elas vão repensar suas atitudes. No dia seguinte, recolheu as respostas na secretaria, corrigiu as questões. As notas não foram muito boas, como ele já esperava, mas colocavam elas de volta no jogo, com chances de aprovação. Ainda faltavam algumas avaliações práticas e a última prova teórica. No final, Bianca e Renata foram reprovadas. Maria e Eleonora conseguiram passar. João cruzou com Guto na sala de professores no último dia letivo. E aí, resolveu a questão da cola? Deve ter resolvido, né? Você não me procurou mais, nem as alunas. Não se preocupe, João. Ficou muito bem resolvido. Enfim, chegaram as férias. Guto descansou e preparou-se para o semestre seguinte. Bianca e Renata estariam em sua turma de morfologia. Não tinha mágoas. Esperava que elas também não. Guto sentiu que havia perdido a virgindade. Não colando, mas justamente impedindo esse ato. Ele ainda conseguiu evitar algo que considerava muito pior que a cola: a impunidade. Este episódio foi produzido por Caminho Criativo, seu projeto em áudio e vídeo do seu jeito impactante. Essa é uma história roteirizada e escrita por Eduardo Rosa, narração de Gustavo Rivera, vinheta Julie Morato, participações mais que especiais de Estevão Cavalcante, Marcel Okubo, Christian Barreto, Isabela Menegazzi, Luana Okubo, Laís Isidro, Beatriz Cavalcante, Júlia Molina Menegazzi e Amanda Okubo. Edição e narração minhas, Tiago Menegazzi. O Sou Odonto é uma produção do Caminho Criativo com o apoio da Dental Realce. Muito obrigado pela sua audiência, abraço e até mais. Tchau!